Amados irmãos e irmãs, graça e paz. Que a presença do Espírito Santo esteja com você a partir desse momento, em nome de Jesus. Eu quero continuar falando sobre o batismo e quero falar com você sobre a necessidade do batismo. Por que o batismo? Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer de novo, esse não vê o reino de Deus. Então, nós vimos que João Batista, ele batizava para arrependimento. Então as pessoas iam até João, eram batizados nas águas para arrependimento dos pecados. Mas João Batista estava preparando aquelas pessoas para a vinda de Jesus. E ele dizia o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, tá? Vou, se Deus permitir, quinta-feira, falar sobre o porquê não se batiza criança, tá? Não confunda a oferta de purificação, vou explicar isso também, com batizar criança. João diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E diz mais: a sua pá ele tem na mão, e limpa completamente a eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que não se apaga. Por que eu estou falando isso com você? Porque as pessoas estão procurando um Jesus conivente com o pecado. As pessoas querem se comportarem como palha e serem tratadas como trigo. E é bom que você tome muito cuidado. Mas nesse tempo que João estava falando sobre a autoridade de Jesus, veio Jesus. Por aquele tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Mas João falava dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Gente, olha só. João disse: eu vos batizo para arrependimento, tá? Só que Jesus, ele foi se batizar, mas Jesus ia se arrepender do quê? Se Jesus, ele não tinha pecado. Olha, eu é que preciso ser batizado por mim. Perdão, gente. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, presta atenção, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Eu quero que você leia comigo de novo essa passagem, tá? Jesus respondeu a João: deixa por enquanto, assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João admitiu. Gente, o que é que Jesus está nos ensinando? É cumprir o mandamento de Deus. É obedecer o que diz as Escrituras Sagradas. Gente, não é viver uma fé baseada na doutrina de homens. Não é viver uma fé baseada na conivência com o pecado. O que é que as pessoas estão fazendo hoje? Estão abrindo igrejas, estão criando igrejas, estão dizendo que estão batizando em nome de Jesus, e o povo dentro da igreja está vivendo no pecado. E aí tem pessoas que estão se batizando os outros, batizando crianças para satisfazer um ego religioso, quando não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Não se batiza o ser inocente. Aí você vai me colocar contra a parede e vai fazer aquela pergunta: se não se batiza o ser inocente,
porque o Senhor Jesus, ele se batizou. Então, Paulo, ele diz aos Coríntios, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecador por nós. Você entendeu? Aquele que não conheceu pecado, Jesus, se fez pecador por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, olha que o Senhor Jesus, ele se fez pecador por cada um de nós. Então, quando Jesus, ele se batizou, ele já se batizou na condição de pecador. Ainda que Jesus não tivesse pecado, ele se batizou na condição de pecador por nós. Jesus estava vivendo uma vida em santidade, em retidão diante de Deus, para trocar com a nossa. Não significa que com isso você está desobrigado a viver em santidade diante de Deus. Não significa que com isso você está desobrigado a obedecer a Deus. Muito pelo contrário. Olha que quando Jesus conversa com João Batista, tá? E tem igrejas, tem pastores, tem pessoas aí que estão se sentindo mais importante que Jesus. E a Bíblia diz que não é o servo maior que o seu Senhor. Presta atenção. Jesus, verso 15 do capítulo 3 do livro de Mateus. Jesus respondeu a João: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então, eu quero que você entenda que não vai adiantar você pertencer a uma igreja, pertencer a uma religião, se você não cumpre a justiça de Deus. Quer ser abençoado? Quer ser feliz? Quer ser limpo? Se arrependa do seu pecado. Olha, você que está acompanhando a mensagem diária a partir do Salmo 32, você está vendo que eu estou falando o tempo todo sobre arrependimento. Eu estou falando o tempo todo sobre salvação. Se arrependa, se livre da velha criatura, se livre do velho homem e passe a obedecer verdadeiramente o que diz a palavra de Deus. Não segundo as religiões, mas segundo a Bíblia. Deixa de preguiça, pega a Bíblia, procura um tempo todos os dias, vai ler a Bíblia, fale menos com os outros, fale menos da vida dos outros, perca menos tempo no WhatsApp, perca menos tempo no Facebook, perca menos tempo preocupado com o que está acontecendo com A, B ou C, que teve ou não ligação com você dentro da igreja. Entrega a tua vida a Deus e busca conhecer a Deus de fato e de verdade todos os dias. É um conselho. Você segue se você quiser, tá? Fecha seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Vamos falar com Deus. Ó Senhor nosso Deus e eterno Pai, digno é o teu nome, digno é o Senhor de ser louvado e ser glorificado. A ti, meu Deus, toda honra e toda glória. Eu me reúno, Senhor, com a tua igreja, com o teu povo. Eu me reúno com essa pessoa que tem dado ouvidos à tua voz, que tem ouvido a tua palavra e tem aprendido do Senhor. Eu te peço, meu Pai, nesse exato momento, aqueles que querem cumprir a tua justiça, aqueles que querem viver a fé, segundo o que diz a palavra de Deus, aqueles que querem viver a fé, não segundo as religiões, não segundo o mundo, mas querem cumprir, querem obedecer de fato e de verdade as Escrituras Sagradas, assim como o Senhor Jesus fez. Como a tua palavra diz, ó Deus, não é o servo maior que o seu Senhor.
Então nós, assim como Jesus obedeceu a palavra de Deus, nós nos reunimos para obedecer a palavra de Cristo Jesus. Nós nos reunimos em uma só fé, num só propósito, num só espírito em oração, para clamar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Livra, Senhor, nossas vidas do nosso pecado. Livra-nos, Senhor, do espírito de rebeldia, de desobediência. Coloque em nós um espírito obediente. Coloque em nós um espírito segundo a tua vontade. Vem, Senhor, nos ensinar em retidão diante do Senhor. Vem nos ensinar a andar em retidão segundo a tua palavra, para que tudo que colocarmos à mão seja abençoado, para que tudo que fizermos venha a prosperar. Por isso, meu Deus, não seja a minha mão, mas seja a mão do Senhor sobre essa pessoa que ora comigo, essa pessoa que tem enfrentado lutas, essa pessoa, meu Pai, que talvez foi batizada nas águas, essa pessoa que pertence a uma religião, essa pessoa que talvez foi batizada quando criança, sem nem mesmo saber o que estava acontecendo, mas neste momento, em oração juntamente comigo, entende que o batismo é para a remissão de pecados, que o batismo é para aqueles que, quando pecadores, se tornam arrependidos e se tornam uma nova criatura diante do Senhor. Por isso, não seja a minha mão, mas seja a mão do Senhor sobre essas pessoas que oram comigo, que a partir desse momento têm se tornado uma nova criatura, não porque têm se rebatizado, mas porque têm admitido sua condição de batismo, têm admitido a partir de agora que tem que ser diferente, que tem que mudar, têm admitido a partir de agora a necessidade de abandonar a velha criatura e ser alguém segundo a vontade de Deus. Por isso, meu Pai, eu te peço, vem derramar sobre essas pessoas bênçãos sem medida, transformando a vida de cada uma delas, assim como o Senhor disse em Deuteronômio, que a bênção decorrente da obediência, que essas bênçãos alcancem essas pessoas, esses que a partir desse momento têm se admitido diante do Senhor como nova criatura, como pessoas temente a Deus. Por isso eu determino que seja banido agora, que seja expulso agora da vida, dos caminhos dessa pessoa, toda doença, toda enfermidade, que seja banido e expulso da família dessa pessoa todo espírito do vício, toda derrota, todo espírito da miséria, toda doença e enfermidade. Eu vos mando agora. Você que tem agido na vida dessa pessoa, você que tem agido na casa dessa pessoa, a Bíblia diz que é por causa dessa pessoa que vem salvação para este lar. E eu determino em nome de Jesus que todo mal agora, em nome de Jesus, saia e não volte a esta casa, não volte a esta vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca o Senhor esta água, consagra, abençoa, assim como os anjos do Senhor mexiam aquela água do tanque de Betesda. O primeiro a tocar era curado, era liberto, era transformado. Mexe, Senhor, esta água com a tua presença, para quando o doente, o enfermo ou perturbado beber ou se ungir com esta água, que venha receber a plenitude do poder de Deus, em nome de Jesus. Pela autoridade que há no nome do Senhor, eu declaro portas abertas, bênçãos abundantes da vida de todos esses que têm orado comigo, em especial daqueles que têm cooperado com esse trabalho. Espírito Santo,
eu te peço em nome de Jesus. Olha cada pessoa, cada vida que vai ser alcançada nessa campanha da batalha espiritual. Eu te peço, Senhor, vem fortalecer a fé, o ânimo. Não deixa que nenhuma dessas pessoas venham desistir desta guerra, mas que essas pessoas se preparem para vencer todos os obstáculos, todos os empecilhos que vêm, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, é a minha fé para a vida desse povo, em nome de Jesus. Você crê? Estende as duas mãos e diga: eu recebo as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o teu dia e te dê a paz.